Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Trânsito é vida. Infelizmente, o Brasil possui um dos trânsitos mais violentos do mundo. Apesar das leis, das campanhas educativas, as estatísticas mostram que, na direção contrária do que se espera, os números de acidentes e mortes nas vias e rodovias têm aumentado por vários fatores. Só nos primeiros meses de 2024, um estudo da Unicamp apontou um acréscimo de 6,3% nos primeiros 6 meses do ano. O consumo de álcool, o excesso de velocidade, a imprudência são as principais causas e quando alguém morre vítima de acidente de trânsito, o problema é de todos. Ações educativas para, de fato, humanizar o trânsito são essenciais. E esse é o tema do programa de hoje. O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar a nossa entrevista, para tornar essa conversa ainda mais inclusiva, vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada e neste momento apareço no centro do vídeo. Eu tenho a pele clara, meu cabelo é curto e está na cor loiro escuro. Eu visto uma blusa verde e uma calça linho cru, a cor é clara. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a historiadora e também coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran Maranhão, Rositânia Farias. Seja muito bem-vinda, Rositânia. Obrigada, Márcia. Que bom tê-la aqui no programa. Hoje a gente vai falar sobre algo que é muito importante, que está no nosso cotidiano, na nossa vida. Todo mundo, ao se deslocar, está no trânsito de alguma forma. Com certeza. Seja na bicicleta, no carro, na moto, no ônibus. Ou até mesmo fazendo uma travessia com segurança. Exato. E é um assunto que parece, por ser cotidiano, as pessoas não levam muito a sério. Não é? E esse é o trabalho que tu vens já há algum tempo no Detran. Exatamente, o que é uma pena. Eu acho que se cada pessoa parar para pensar e levar a sério o que é a paz no trânsito e fizer a sua parte, aí sim a gente vai ter um trânsito realmente humanizado. Mas é um desafio. É um desafio diário, né? Tanto que o Detran desenvolve vários projetos e a gente trabalha todos esses projetos de forma anual, independente das campanhas, independente das solicitações pontuais, como, por exemplo, solicitação de empresas e de escolas. Nós trabalhamos o ano todo. Esse ano, o governo do estado, através do Detran Maranhão, né, intensificou bastante as campanhas educativas, principalmente a nível com vídeos. Está sendo veiculada agora campanhas de final de ano, falando sobre os excessos, principalmente, Márcia, de velocidade, como você falou. Que velocidade é uma das maiores causas de sinistros e, por que não dizer, de óbitos no trânsito. Então, tudo isso é feito de forma conjunta com os parceiros, né, a nível de estado, não fica só em São Luís, as Seretrans, com suas circunscrições. Faz esse trabalho também através das secretarias, dos DMTs, das prefeituras. Então, esse trabalho ele ganha corpo por conta de todos esses parceiros que se envolvem nesse trabalho, que é um trabalho em prol da vida, né? Hoje nós temos a PRF como um dos parceiros federais e a gente terminou de fechar uma parceria com o DENIT, onde nós vamos trabalhar de forma intensiva a educação para o trânsito dentro da sala de aula. Essa coisa da sala de aula, não é? Porque é um ponto muito importante, porque a gente fala que a educação ela tem que vir de pequeno. Você está formando um pedestre, você está formando, não é aquele cara que lá, quando completa 18 anos, tira a carteira de motorista ou de moto, mas você está formando ali, desde pequenininho, uma criança a se comportar no trânsito. Isso é uma virada de chave? Com certeza. Essa virada de chave ela é necessária, eu diria urgente, urgentíssima, por conta do retrato que nós temos hoje do trânsito, né? Então, assim, a gente falou tanto de pandemia, a gente fala tanto de quando acontece algum acidente aéreo, mas se a gente for analisar, a gente vive nesse caos já tem um bom tempo. Exato. Então, assim, esse trabalho voltado para a criança,
é um trabalho que ele tem que ser intensificado a nível federal mesmo, em todos os estados. O Maranhão já faz esse trabalho há alguns anos e agora nós, com a Conexão DENIT como ferramenta para fazer esse trabalho na sala de aula, vai ser muito mais interessante. Rose, como funciona o Conexão DENIT? Nós, enquanto educadores do Estado, né, do DETRAN, a gente vai continuar fazendo nossos atendimentos, nossas palestras, nossos cursos. No entanto, aquele professor, todas as vezes que ele for falar sobre trânsito em suas disciplinas, ele vai ter o apoio do Conexão DENIT, que é o material onde ele vai trabalhar em sala de aula, que vai estar à disposição dele de forma gratuita, para que ele realmente faça essa inserção do trânsito dentro de suas disciplinas. Porque o que acontece é que a maioria dos professores que tem esse trabalho, por exemplo, eu sou professora de geografia, de que forma eu vou trabalhar o trânsito na minha disciplina? A transversalidade ela não é tão simples. Então, a gente percebeu essa dificuldade, o DENIT já tem esse programa há algum tempo, e a gente buscou o DENIT para firmar essa parceria, e, consequentemente, a gente vai chamar os municípios do Estado do Maranhão para fazer essa adesão, e a gente vai passar a trabalhar educação para o trânsito em todo o Estado. Agora, a educação para o trânsito está na tua história, não é? Está. Educação... Eu tenho um amigo que ele diz que eu amo o trânsito. Eu amo a educação. E eu gostaria muito de ter um trânsito mais humanizado. É para isso que a gente trabalha todos os dias. Então, quando eu penso em trânsito, quando eu penso em educar, eu penso em vida. Eu penso em algo que vai melhorar, entende? Que vai melhorar, inclusive, a situação caótica que se encontra o trânsito. Que vai chamar a despertar naquele condutor que está ali na via, a necessidade de dar o seu melhor e de fazer o seu melhor. Esse é o trabalho que a gente não tem como mensurar, porque eu não posso dizer, eu tirei tantas pessoas das ruas que não estavam aptos a dirigir. Mas a gente planta a semente, e essa semente, quando bem regada, ela dá frutos. Frutos esses que estão na casa das pessoas, está nas famílias, está nos lares, com relação a essa responsabilidade individual. Então, assim, isso é animador, isso é motivador. Por exemplo, quando a gente está numa sala de aula com uma turma de crianças entre 5 e 7 anos, eles exemplificam a família como parte daquilo que a gente está falando. Tio, meu pai ele não usa o cinto, mas agora eu vou cobrar do meu pai o uso do cinto. Ou seja, ali a gente já percebe que a gente tem um aluno multiplicador. Quando ele chegar em casa, ele vai exercer, entendeu? O que ele aprendeu em casa, com o tio, com o pai, com a mãe, com o vizinho. E isso é animador. Exatamente esse é o papel da gente, é despertar para que aquela criança seja realmente o condutor responsável de amanhã e que ele faça esse trabalho de multiplicação, entendeu? Das boas práticas do trânsito em casa, uma vez que a gente não está dentro dos lares, que então são eles. Então, o nosso trabalho também é voltado para essa multiplicação de boas ações no trânsito. Agora, você, do teu ponto de vista, de quem está nessa vivência, né, quase que diária também, né, nessa luta para poder melhorar a vida das pessoas de forma com que elas tenham essa consciência, né, porque o trabalho de educação é um trabalho de conscientização. Por que você acha que parece que esse efeito ainda não alcançou as pessoas de fato, né? Porque que de repente o cidadão que entra lá no carro parece que ele esquece que do lado de fora tem um pedestre e que um acidente causado por imprudência pode causar uma série de transtornos. Por que você acha que o ser humano ainda tem esse comportamento tão agressivo no trânsito, Rose? Márcia, apesar das campanhas, né, principalmente das campanhas nacionais, apesar de um trabalho que tem sido feito de forma contínua, né, a gente realmente percebe. Essa questão da empatia, ela é muito importante. Então, assim, ser praticada no trânsito, se colocar sempre no lugar do outro. Eu vejo um fator chamado pressa como um dos fatores
que realmente altera o comportamento do cidadão no trânsito. E a gente faz um trabalho voltado para isso também. Todas as vezes que a gente leva a nossa campanha para os bares, para os restaurantes, onde as pessoas estão consumindo bebida alcoólica, na maioria das vezes, estão com suas famílias, e a gente faz esse trabalho, esse bate-papo. Na realidade, é um bate-papo. A gente cumprimenta as pessoas, a gente fala sobre a importância dele não dirigir. Se ele estiver consumindo bebida alcoólica, a gente fala sobre a importância dele eleger um anjo, dele pedir um Uber para ir para casa, um carro de aplicativo para ir para casa. Ou seja, ainda se tem muito a ser feito, principalmente com relação a esse comportamento, né? As pessoas costumam dizer assim, quando dói no bolso, a coisa é diferente. Eu não gosto muito nem de usar esse exemplo, porque eu acredito na força da transformação através da educação. E eu ainda bato nessa tecla de que se a pessoa se colocar, se a pessoa tiver empatia, se a pessoa entender que o trânsito é de todos, é um começo. E com certeza esse comportamento ele tende a ser mudado, porque ele está se colocando, ele está vendo que não é só ele está atrás de um volante que o empodera, mas entender que o trânsito ele tem que ser de todos, que ele é participativo. Então, ele é responsável por todos que ali estão. Agora, você falou da questão da empatia, que é algo que é muito importante. A gente tem que praticar ela no dia a dia, no ambiente de trabalho, no trânsito, sobretudo. Mas você falou também uma coisa da frase, né? Quando dói no bolso, talvez pare. Mas, às vezes, você não precisa de uma multa, receber uma multa para você compreender que você tem que reduzir a sua velocidade. Porque, às vezes, um acidente que você causa ali, ele vai trazer muito transtorno e não vai doer no bolso. Vai doer na família, vai doer na família do outro que foi atingido, não é? Só a exemplo, Márcia, nós temos um grupo que a gente tem um grupo de artes, o Transitarte, onde a gente tem um trabalho de esquetes, onde a gente vivencia o que acontece realmente no trânsito através da arte. E todas as vezes que a gente faz esse trabalho, principalmente a nível de empresa, tem sempre alguém exemplificando e querendo entender melhor esse contexto. Então, assim, infelizmente, muitas pessoas só acordam quando acontece o pior na sua casa, com alguém seu, com uma pessoa querida sua. Então, quando a gente faz um trabalho, tipo assim, um trabalho para trazer essa pessoa para a nossa realidade, eu vejo o Willam hoje, do Humanizar, que ele fala assim, se no dia do meu acidente eu tivesse encontrado uma blitz de lei seca, o Willam, ele é cadeirante hoje e foi um acidente de trânsito provocado por excesso de velocidade. E ele diz assim, se eu tivesse encontrado uma blitz no dia do meu acidente, com certeza eu não estava nessa cadeira de rodas. Eu ia pagar a multa e eu ia entender. No entanto, eu estou aqui porque... Ou talvez não, você paga a multa e talvez esquece, porque essa mudança ela tem que ser uma mudança mesmo grande, né, de consciência. Com certeza, mas quando a pessoa passa por um aperto, ele tende a mudar, sim. Quando alguém da tua família se envolve em um acidente de trânsito, envolve toda a família. Por incrível que pareça, não é só uma pessoa acidentada. A família inteira participa daquilo ali. E a tendência é que aquela família inteira tenha o seu comportamento transformado. O que é uma pena, porque essa transformação ela poderia ter vindo por exemplo, do que é básico, do que é obrigação de cada um é fazer sua parte. Tipo, parar na faixa parar do pedestre. Na faixa, dar preferência para o motociclista, dar preferência para o ciclista, para o pedestre, quer dizer... Ele tem que fazer apenas isso, ele não precisa fazer muito, ele precisa fazer a sua parte, entende? E vocês têm esse trabalho com essas pessoas que foram vítimas de acidentes e que emprestam o seu tempo para tentar conscientizar outras pessoas. Exatamente, Humanizar é fantástico, a gente sempre leva Humanizar em empresas, escolas, e hoje nós temos uma parceria com uma universidade onde... nós temos fisioterapia de forma gratuita, atendimento psicológico também, que é a Uninasal. A Uninasal hoje tem parceria com o Detran.
E isso é legal porque muita gente, às vezes, fica sequelado, Márcia, e ele não sabe para onde correr, porque a rede pública ela é assoberbada de muitas ocorrências voltadas do trânsito. Se a gente for parar para pensar, o atendimento para pessoas lesionadas do trânsito é muito alto. Então, as estatísticas mostram muitos acidentados. Exatamente. Né? Então, hoje a gente tem várias parcerias essas para tentar não suprir o que a pessoa deveria aprender e a fazer, mas para mostrar que, apesar do caldo derramado, a gente está ali e a gente está pronto para ajudar a pessoa a se reerguer e transformar essa pessoa num agente multiplicador de boas ações, sim, no trânsito. Porque a partir daquele momento ele é o nosso agente multiplicador. Ele passa a ver o trânsito de uma forma coletiva, ele passa a falar do trânsito com amor, ele passa a se responsabilizar pelas suas atitudes. E o trabalho de vocês, ele é essencial para isso. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta continua esse super papo sobre educação para o trânsito com a Rositânia Farias. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje, no nosso programa, eu converso com a historiadora e coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran Maranhão, Rositânia Farias. E a gente estava falando sobre esse comportamento que ele é tão, infelizmente, né, tão do ser humano, que às vezes precisa passar por uma situação de medo, de multa, para conseguir compreender de que basta ter um pouquinho de paciência, né, para evitar algo que pode ser muito grave para ele, para a família dele ou para a família de outras pessoas. E que por conta desse comportamento as unidades de saúde estão repletas de pessoas que estão com alguma sequela, né, deixaram de andar, perderam alguma coisa. E é muito triste isso, não é? Os homens são a maioria nesses casos? Sim, hoje os homens e numa faixa etária de 27 a 38 anos, o que é uma pena, uma faixa etária altamente produtiva, onde aquela pessoa se vê no piscar de olhos, incapaz, e isso é muito sério, né? Se a gente parar para pensar, e 70% dos sinistros, 70% dos sinistros hoje são motoristas, são masculinos, homens, né? Então, que estão envolvidos de alguma forma com esses sinistros. Agora, as pessoas falam, né? Cuidado, é a mulher que está dirigindo, tem aquela crítica, né? Mas a mulher já, pelo contrário, né? É mais cuidadosa no trânsito? Como a mulher ela é mais amorosa, ela é mais cuidadosa, ela já se coloca mais no lugar do outro, com certeza. Até porque na própria natureza, né, da mulher. E isso digamos assim, só não vê que não quer. Seria como você ter um espelho em casa, né? E parar para pensar, poxa, se ela é mulher e ela consegue fazer porque eu não consigo. Consegue, basta querer. Né? Então, assim, se você passar e analisar as estatísticas, você vai ver que os homens estão morrendo por uma causa que poderia ser evitado, né? Por isso que o acidente, ele deixou de ser um acidente, ele passou a ser um sinistro. Porque 80% dos sinistros de trânsito poderiam ser evitados. Então, assim, os homens estão morrendo no trânsito. Isso é muito sério. Então, está na hora de parar para pensar e ver o que está acontecendo. Por que isso? Entende? Então, assim, a mulher ela é mais generosa, ela dá passagem para o outro, ela se envolve menos em discussão de trânsito. E isso só mostra que a tolerância ela é necessária no trânsito. Tem muito preconceito, né? E às vezes a mulher que está no trânsito, ela até escuta muita coisa. Muita coisa. E infelizmente, né? A gente tem feito várias campanhas voltadas exatamente para isso, né? Mulher no trânsito, perigo constante, que chega a ser uma coisa muito passada, combater. Muito preconceituosa. E a gente faz campanhas para combater com dados, mostrando que a mulher ela se envolve menos em acidente e, por consequência, ela morre menos em acidente. Agora, a principal causa que você estava falando de acidentes é o excesso de velocidade. É aquele excesso de confiança, de achar que sabe dirigir bem.
Exatamente. Ó, a gente está chegando no final do ano, né? Então, a gente está fazendo campanhas voltado para o somatório de tudo que aconteceu durante o ano. Então, excesso de velocidade é uma das causas do sinistro de trânsito, a maioria. Então, esse excesso de velocidade é aquela questão de achar a via me permite 40 quilômetros por hora. Ah, mas meu carro dá 100, eu vou embora. Ele não entende que se é 40, se é 60, se é 80, é porque aquele perímetro ali teve um estudo para ser aquela quilometragem. Então, assim, hoje, no ranking de infrações de trânsito, excesso de velocidade em até 20% é quem ganha, de todas. Aí vem em segundo lugar em 50%, também excesso de velocidade. Aí depois é que vem álcool e depois vem o uso do celular ao volante. O uso do celular ao volante é um perigo, não é? Exatamente, um perigo de todas as formas. A gente tem que fazer um trabalho urgente de conscientização sobre a importância de não fazer uso do celular enquanto estiver dirigindo. E também, Márcia, veio a onda dos aplicativos e principalmente os motociclistas, né, que trabalham com aplicativo. E é muito sério. A maioria, se você parar para pensar, os motociclistas, eles atendem telefone pilotando. Para pensar nisso. Até ler mensagem. Ler mensagem, às vezes, eles têm uma técnicazinha de colocar o celular embaixo do lado da orelha ou então embaixo do capacete, o que ainda é muito perigoso, porque se acontecer uma colisão com aquele motociclista, ele vai ter sérios problemas ali. Entende? Até porque o capacete, se ele coloca o celular na cabeça, embaixo do capacete, é porque o capacete ele não está com a jugular bem apertadinha, o capacete está frouxo na cabeça dele e o perigo é muito maior ainda. Uma queda pode resultar num óbito. Num óbito, exatamente. Porque aí o equipamento de segurança ele não está bem adequado. Agora, tem uma coisa que eu vejo, a gente sabe que o trânsito é estressante, né? Em algumas cidades, quanto maior o número de carros circulando, né? Quanto menor a estrutura, a mobilidade. Nossa capital está melhorando, mas a gente vê que ainda tem muitos trechos que a mobilidade não é ainda a melhor, né? Para a gente poder circular e para o ciclista, para o motociclista e para o carro. Acaba tornando isso muito estressante para todos os motoristas de ônibus. Mas o que às vezes me incomoda, eu motorista, é porque essa falta de visão da humanização, né? Você realmente esquecer que aquele que está do outro lado, dentro do carro ou dentro do ônibus, também é um ser humano que precisa de vida. Tem uma discussão aqui, quando reduziram a velocidade da via expressa, que é essa via que tem aqui na capital, escutei muito as pessoas dizerem, com críticas, não é? Dizendo que não teria que diminuir a velocidade de uma via expressa, que uma via expressa era para você ir com bastante velocidade. As pessoas esquecendo que ao redor tem pessoas que vivem naquela localidade, não é? E aí, por conta disso, da circulação de pessoas e dos acidentes que estavam acontecendo, foi necessário a redução. A minha crítica é quanto ao que as pessoas diziam. Nossa, mas essas pessoas que têm que sair daqui, não a redução da velocidade. Então, assim, tem uma inversão de valores. De valores, É aquele empoderamento quando tu está num carro, né, dirigindo o teu possante lá e tal, e tu esquece, né, do que o cerca, que o trânsito é compartilhado e que o trânsito é de todos. Realmente é uma crítica que você faz, que eu também compartilho com você, a questão da velocidade. E essa história, a gente acompanhou muitas pessoas batendo por conta dessa mudança de quilometragem da via expressa. Fizemos algumas ações educativas no local, inclusive com a Polícia Militar, fazer um trabalho de educação e mostrar que tinha mudado e etc. E para quem estava na via, mas assim, foi um boom de infrações de trânsito naquela época, né? Na época que foi mudado essa questão da quilometragem. Então, assim, é necessário que as pessoas olhem para o outro com um olhar de amor, sabe? Com um olhar de irmão. Porque
nós somos irmãos à luz do Senhor. Então, assim, não tem como, não é porque eu tenho um carrão ou eu não tenho nenhum carrinho. E a cidade tem que servir as pessoas que vivem na cidade, tem que servir as pessoas que vivem. Né? Não tem nenhuma regra, nenhuma lei que diga que as avenidas são só dos carros e das motos. Não é isso. Ela é de todos, o trânsito é compartilhado. E a via tem que servir para que todas as pessoas transitem com segurança. Com segurança, e as exatamente. Campanhas novas, assim, você falou que você tem uma... Antes de falar das campanhas, eu quero só te perguntar uma coisa, gente, como é que está o Maranhão nesse... questão dessas estatísticas, se essa é uma realidade do trânsito violento realmente do Brasil todo, Maranhão, como é que está nessa estatística? Está melhorando ou não? O Maranhão, ele está equilibrado. Claro que o bom seria se a gente tivesse uma redução. Agora, se tu for comparar o número de carros emplacados e a redução no índice de sinistros de trânsito, a gente está mais ou menos equilibrado. A verdade é que as campanhas, no período que a gente está em campanhas fortes, como é o Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito, eles dão uma baixada. Tá? Quanto mais se fala sobre, Isso, melhor. Melhor. Então, assim, no final do ano, como é agora o caso, a gente começa a fazer um trabalho de chamar a atenção, né, sobre os excessos. Excessos esses que levam muitas vezes a óbito. Por exemplo, a bebida, excesso de velocidade. A gente está fazendo um trabalho gigante agora de final de ano, campanhas agora em novembro e dezembro, junto com a Polícia Militar em todo o estado, né, blitz educativa em vários pontos da cidade, não só em um, a nível de estado também, principalmente para a gente ter essa conversa, ter esse diálogo com aquele condutor e falar sobre a importância de chegar em casa bem e principalmente de ter um Natal feliz com a sua família. Então, assim, é um trabalho, Márcia, diário e só mesmo quem ama o trânsito como eu, que amo a educação para o trânsito, acredito na mudança de comportamento. Eu acredito. Com certeza já muita mudou, gente diz que adulto não muda comportamento. Muda. Sim, muda. Com certeza muda. E qual a tua mensagem aí para esses condutores, né, que estão por aí, para esse final de ano e para a vida, né? Então, a minha mensagem é simples. O Natal está chegando, né? As pessoas se confraternizam, as pessoas tiram um momento para fazer análise. Então, vamos tirar esse momento para a gente analisar se a gente realmente está sendo um condutor exemplo, se a gente está fazendo o correto. E vamos fazer o correto. A gente não precisa muito. A gente só tem que fazer o que a lei pede para que a gente realmente faça a nossa parte e para que a gente realmente tenha um trânsito mais humano. Não só no final do ano, mas não como só todos no final os dias. do ano, mas todos os dias. Eu falo no final do ano porque quando está perto do Natal, o Ano Novo, as pessoas ficam mais receptiva a entender o que o outro quer. Ele está mais aberto para as mensagens, mais sensível. Então é o momento dele refletir se ele realmente está fazendo a parte dele no trânsito. Muito obrigada, Rose, pela tua presença. Obrigada. E muito obrigada também. Eu que agradeço, em nome do diretor-geral do Detran, doutor Diego, que acredita muito na educação para o trânsito. E desde que ele assumiu a pasta, ele tem incentivado bastante, tem trabalhado para que a gente realmente faça uma educação para o trânsito de qualidade. Que seja cada vez melhor em 2025. Obrigada. Obrigada também a vocês pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação. E até o nosso próximo encontro.